Vamos falar nesse vídeo a respeito dos serviços prestados com emprego de materiais? Discussão essa que se aplica exclusivamente às entidades federais que estão nas linhas A e B do nosso QSO. Apenas os órgãos, autarquias e fundações federais, assim como as empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pela União, é que devem observar a orientação trazida neste vídeo. Quando nós falamos a respeito dos serviços prestados com emprego de materiais, é porque a retenção do imposto de renda e das contribuições sociais CSLL, PIS e COFINS, que essas entidades federais fazem nos pagamentos a pessoas jurídicas, segue as alíquotas constantes do anexo 1º da Instrução Normativa 480. Lá consta uma tabela de alíquotas, onde o primeiro quadro descreve, entre outros itens, os serviços prestados com emprego de materiais. E como se vê, a alíquota dos 4 tributos federais aqui examinados totaliza 5,85%. Mas no último quadro dessa mesma tabela, constam diversos serviços descritos, inclusive o último item, demais serviços, e a alíquota aplicável nesses casos é de 9,45%, considerando todos os 4 tributos envolvidos. E uma das dúvidas mais comuns entre as entidades federais das linhas A e B do QSO é quando aplicar a alíquota de 5,85% e quando aplicar a alíquota de 9,45%. Porque a definição do primeiro quadro de serviços prestados com emprego de materiais é uma definição muito ampla. Ela cabe para serviços de diversas naturezas, inclusive alguns que estão especificados mais adiante. Mas toda a controvérsia ela é resolvida pelo exame do conceito de serviços prestados com emprego de materiais, que consta da Instrução Normativa 480, no artigo 1º, parágrafo 7º, inciso 1º, que diz assim: para os fins dessa instrução normativa, considera-se serviços prestados com emprego de materiais, os serviços contratados com previsão de fornecimento de material, cujo fornecimento de material esteja segregado da prestação de serviço no contrato e desde que discriminados separadamente no documento fiscal de prestação de serviços. Portanto, para se aplicar a alíquota reduzida, é necessário observar se no contrato e na nota fiscal essas 3 características que nós examinamos aí estão presentes: a previsão de fornecimento de material no contrato, a segregação da prestação de serviço no contrato da parcela que diz respeito ao fornecimento dos materiais e, por último, a discriminação em separado no documento fiscal. Para se aplicar a alíquota de 1,2% de retenção de imposto de renda, é necessário que haja contrato escrito prevendo o fornecimento de material juntamente com a prestação de serviço. Também é necessário que haja segregação dos materiais da parcela correspondente à prestação de serviço no contrato, ou seja, a discriminação do valor correspondente aos materiais deve constar de uma das cláusulas contratuais ou de uma planilha de composição de custos que seja anexa ao contrato. Por fim, o terceiro requisito a ser observado diz respeito ao destaque dos materiais na nota fiscal com a discriminação dos respectivos valores. Somente nos casos em que esses 3 requisitos estão presentes é que o tomador do serviço está autorizado a fazer a retenção pela alíquota reduzida à alíquota de 5,85%. Isso não significa que o prestador de serviço está sujeito a um imposto de renda menor. Ele apenas vai sofrer uma retenção reduzida e vai recolher as eventuais diferenças quando do fechamento do período de apuração, que no caso do imposto de renda quase sempre é trimestral. Mas é aí que surge uma dúvida muito comum, e a dúvida é a seguinte: e se eu estiver diante de um serviço que está especificado no último quadro da tabela, e ao mesmo tempo é um serviço que envolve o fornecimento de materiais, cujo contrato prevê não só o fornecimento, como segrega os valores, e o prestador do serviço discrimina esses valores de materiais na nota fiscal? Qual das alíquotas eu devo utilizar?
Vamos pegar o exemplo do serviço de limpeza. Não raramente, o serviço de limpeza ele preenche todos esses 3 requisitos que nós examinamos no dispositivo da tela anterior. Eu devo aplicar a alíquota que está especificada para esse serviço, de 9,45%, ou estou autorizado a fazer a retenção por uma alíquota reduzida? Se o serviço de limpeza foi contratado com os 3 requisitos perfeitamente atendidos, não há razão para negar a retenção pela alíquota de 5,85%. Inclusive, a Receita Federal já manifestou esse entendimento em diversas soluções de consultas, dentre elas a que nós trazemos aqui, a solução de consulta número 11, de 31 de março de 2008, exarada pela Superintendência Regional da Receita Federal da Primeira Região, onde na sua ementa ela afirma: para efeitos da retenção normatizada na IN 480, aplicar-se-á o Código 6147 quando se tratar de serviços de limpeza prestados com emprego de materiais, e o Código 6190 quando o serviço de limpeza for prestado sem o atendimento de um daqueles requisitos que nós examinamos. Portanto, cabe ao tomador do serviço se ater ao preenchimento desses 3 requisitos, algo que às vezes é incompatível com o tipo de serviço contratado, porque determinados serviços, embora envolvam o fornecimento de material, eles não trazem essa característica de segregar o material no contrato, inclusive quantificando valores, razão pela qual a aplicação desse item vai ficar restrita a alguns tipos de serviços que preenchem os requisitos legais.